Olá, saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou falar sobre consignação em pagamento. Bom, o que vem a ser a consignação em pagamento? A consignação em pagamento é considerado um meio indireto de pagamento. Por quê? No meio direto nós temos o adimplemento regular, aquele pagamento realizado diretamente ao credor da obrigação. Quando nós dispomos de uma ação chamada ou um procedimento chamado de consignação em pagamento, é porque o credor está inviabilizando o recebimento daquela obrigação. Então, nesses casos, teremos aí o devedor, não só com a obrigação, o dever de realizar o pagamento da obrigação, mas ele também se vê no direito de ter aquela relação obrigacional encerrada. Então, o procedimento previsto como consignação em pagamento é uma forma de viabilizar, diante de uma recusa do credor, por exemplo, que o devedor ele possa cumprir a sua obrigação e se desobrigar daquela relação obrigacional. Bom, quais são os requisitos da consignação em pagamento? Nós temos que a consignação ela é motivada justamente por uma ação do credor ou por algum acontecimento em face a esse credor que está impedindo o devedor de cumprir a prestação. Então, nós vamos ter aí como um requisito, né, para que essa obrigação ela venha a se resultar numa consignação, num ato do credor que seja injustificado. Por exemplo, o credor ele se recusa a receber obrigação, é uma hipótese. Na outra, o credor ele se comprometeu a ir buscar a obrigação na casa do devedor, por exemplo, em outro local, e não foi. Ou diante, digamos, de um falecimento do credor, você não sabe quem são os herdeiros, né? quem são aqueles responsáveis por receber aquele crédito. Então, nesses casos em que existe uma recusa ou uma incerteza em relação ao credor, o código ele permite que o devedor ele promova este procedimento para se desobrigar da relação. Como elementos essenciais para essa desobrigação, né, esse desfazimento dessa relação obrigacional, nós vamos ter que é necessário o pagamento da dívida toda e vai ser necessário também que a dívida ela já esteja vencida. Além disso, é necessário que haja algum obstáculo em relação ao credor para que se dê este procedimento. Por quê? Se o credor ele não cria obstáculo em receber o valor, então não há porquê a necessidade daquele procedimento. Se por outro lado você também não vai pagar a dívida completa, mesmo que você promova essa demanda de consignação em pagamento, ela não vai ser procedente, né? Você não pode utilizar isso para obrigar o credor a receber algo diverso do que foi estabelecido. Então, os elementos da relação obrigacional, eles precisam estar previamente estabelecidos, né, no acordo, e esses elementos dessa relação, eles têm que estar presentes na consignação. Então, se você elege um lugar para realizar o pagamento, o local, né, até para o ajuizamento de uma ação vai ser o lugar em que aquela obrigação foi estabelecida entre as partes. Então, a consignação ela não se presta a modificar as regras, mas apenas a viabilizar ao devedor o cumprimento da relação obrigacional. Outro ponto importante para falarmos da consignação em pagamento é que ela se presta para as obrigações de dar. Ela pode ser utilizada para obrigações de dar coisa certa e também para para incerta. O credor, por exemplo, ele pode ser intimado a se manifestar e dizer qual bem que ele vai escolher dentre o gênero, dentre a quantidade, né, que são os requisitos para a identificação de uma obrigação de dar coisa incerta. E, né, a partir dessa escolha, a obrigação se transforma em coisa certa.
também pode ser utilizada para bens imóveis, né? O Código não faz essa restrição. Agora, inviabiliza, por exemplo, o reconhecimento de prestações de fazer ou não fazer. Nesses casos, ficaria inviável. Quando as obrigações elas são de obrigações em dinheiro, o Código ele estabelece também um procedimento extrajudicial. O Código de Processo Civil ele trouxe a possibilidade de um depósito bancário, um estabelecimento bancário, com depois a posterior intimação do credor para que ele venha a receber o valor que foi depositado pelo devedor. Caso ele se recuse a receber, o devedor ele estará autorizado a pegar essa recusa, esses documentos e fazer uma ação judicial. Então, é uma forma de simplificar o procedimento para permitir que não se tenha os ônus, né, da litigância no processo judicial e tentar simplificar e reduzir também aquelas situações que são levadas ao judiciário. No caso, uma vez também levado ao judiciário, o juiz vai intimar o credor vai poder fazer o levantamento, reconhecer a dívida e aceitar, ou pode também contestar, o devedor ele pode ser intimado a reforçar o depósito, ou seja, a complementar o valor que foi ofertado em relação ao depósito, se o juiz entender que aquilo não foi suficiente. E, após isso, será feito aí o julgamento da ação. A parte perdedora vai arcar com as despesas. Então, o devedor ele ainda pode pagar juros, pode ter aí um débito ainda elevado. O levantamento do depósito ele vai poder ser feito pelo credor, mas existe a possibilidade também dele ser feito pelo devedor. O devedor ele vai poder levantar o depósito que foi feito antes da intimação do credor, né? Após o credor ter sido intimado, ele também pode pedir o levantamento daquele depósito, desde que o credor ele dê o seu consentimento para aquele procedimento e, após a sentença, é que não haverá mais a possibilidade de levantamento do depósito pelo devedor. O valor ele vai ser destinado ao credor. Bom, se você gostou, eu peço que curta para saber que você compreendeu, que você entendeu o conteúdo que foi passado. Caso contrário, peço que deixe aí as suas dúvidas ou as suas críticas nos comentários. Tá certo? Muito obrigado.